dando o ESC, que a gente combinou, que eu tô fazendo a gravação, gente. Só um minutinho. Mas pode subir, Ju, vai subindo aí, que aqui tá baixando. Pronto. Flávia, você pode começar também aí? Sim, já dei ok aqui. Beleza, deixa eu só baixar aqui. Pessoal, a gente dando aí andamento, né? Aí é o que a gente tem de importante para falar sobre o projeto. Então, a gente começou a falar sobre indicadores, sobre a necessidade de controle. Isso é o básico, né, na empresa, para poder ter o quê? Inovação. Muitas vezes a gente fala sobre inovação também como uma coisa difícil e tudo mais, mas tudo é a gente dar o primeiro passo, né? O que a gente teria aí como objetivo dentro do projeto? Que vocês consigam desenvolver os pontos de problema dentro da empresa. Quais são os pontos mais difíceis para vocês? É nesses pontos que a gente vai atacar, né? Então, vocês vão ver aí os empresários que vão entrar em atendimento, os empresários que já estão em atendimento, o nosso objetivo é conversar, saber sobre a empresa, saber o que a gente pode resolver, o que a gente pode melhorar. Então, dentro de todos os atendimentos que a gente faz, o objetivo é desenvolver algum tipo de ferramenta, inserir algum tipo de novidade na empresa, algo que possa trazer uma mudança. Nossa, mas precisa ser muito difícil? Não. Muitas vezes, o problema, ele é de organização, né, dentro da empresa, ele é de gestão de equipe, ele faz parte do processo, ele tem problema dentro da parte de vendas, então tudo isso a gente vai olhando conforme a gente vai conversando com vocês. O que a gente faz? A gente prioriza um problema e começa a atacar por ele. Olha aí, 90% dos empresários que eu atendo, o problema é financeiro. Eu adoro financeiro, né, Ju? Juliana já sabe. A Paula é a louca das tabelas. Beleza, eu adoro financeiro e eu acho assim, que é muito interessante mesmo um empresário que gosta e quer desenvolver. Entretanto, tem outros empresários que naquele momento não é interessante isso. Não, Paulo, eu consigo ver minha lucratividade, está indo, está andando, eu quero mexer dentro do meu marketing, eu preciso mexer dentro da minha equipe, isso é um problema para mim. Então, tudo isso a gente vai conversando nos atendimentos. E o objetivo é que vocês consigam inserir ferramentas, né? Muitas vezes ferramentas, ou muitas vezes aí uma inovação, colocar algo diferente na empresa que traga um diferencial para o seu resultado. A gente fazer essa mensuração aí, como a Juliana falou lá no começo, e fazer a mensuração do faturamento, ou até aí da questão da produtividade, a gente está falando de indicadores de produtividade, mas a gente pode até perguntar para os empresários aí, quem tem tempo de fazer alguma coisa. Não, eu fico só na operação, nossa, o tempo todo aí trabalhando, eu não consigo deixar ninguém no meu lugar, eu tenho uma equipe, mas eu tenho sempre que gerir a equipe, ver o que eles estão fazendo. O que é isso? Né? O excesso de trabalho que o empresário tem. Isso também, se a gente conseguir modificar, nossa, traz uma diferença muito grande. Que ferramenta que a gente pode utilizar, então? Então, aqui a gente traz algumas que já trabalhamos com várias empresas no passado, elas são de forma simples. Tem umas empresas também que trabalham de forma um pouco mais afinada, né? Tem outras necessidades, e assim, a gente vai trabalhando conforme a necessidade de vocês, tá? Então, aqui a gente trouxe algumas ferramentas que a gente consegue inserir de uma forma muito fácil dentro de todas as empresas. Uma delas seria a lista de tarefas. Então, a gente fez atendimento, por exemplo, ela até conversando com a Juliana em de um dos atendimentos que ela teve dentro de uma academia, né, Ju? E o empresário, ele tinha muito problema dentro da gestão da equipe, as pessoas não sabiam o que tinham que fazer, muitas vezes o que acaba acontecendo, um joga para o outro, né? É que a gente fala, o cachorro que tem muito dono passa fome. É assim mesmo. Então, você tem ali as tarefas que são para ser feitas no dia a dia, um joga para o outro, ninguém sabe o que tem que fazer, e isso causa grande problema aí na entrega. Então, a gente está falando da equipe, estamos falando da equipe, mas para aonde que isso acaba caindo como problema? Para o seu cliente que está vendo toda essa desorganização. Então, ele fala, poxa, eu liguei, mas ninguém me retornou. Aí eu mandei mensagem para 3 pessoas, ninguém me dá um feedback. Imagina, você poderia ter fechado aquele cliente e não conseguiu. Então, uma lista de tarefas, com cada aí definido, o que cada pessoa, a responsabilidade de cada pessoa deve fazer, e eu estou falando isso não só da equipe, tá? Estou falando do empresário também. A gente tem que fazer a gestão do tempo, né? Poder colocar aí todos os dias as tarefas que vocês têm que fazer, quais são as entregas. Eu falo muito com os empresários que, se você tem dificuldade de colocar o que você deve fazer na parte da manhã e da tarde, que a gente pode fazer uma lista de tarefas, o que eu tenho que fazer de manhã, o que eu tenho que fazer à tarde. Se tem dificuldade, faz uma lista de tarefas por entrega. Então, hoje eu tenho que fazer contato com os clientes, eu tenho que responder os orçamentos, eu tenho que trabalhar marketing, eu tenho que fazer a gestão da equipe, eu tenho que fazer o planejamento amanhã, eu tenho que comprar estoque. Coloca tudo isso na sua agenda para fazer no outro dia, coloca como tarefas e vai fazendo o quê? Ó, dá um tique, dá um ok. Vocês vão ver como vai ficar tudo mais organizado. Se alguém perguntar alguma coisa, é só você olhar lá. Não precisa contar só com a cabeça, porque a gente tem que trabalhar bastante.
né? E assim, a sensação de trabalho, dever cumprir de organização vai fluir e vocês vão ver uma grande mudança. Nossa, Paula, sério que vai mudar? Pra caramba. Tá bom? Então essa já é uma dica. Outra, as empresas que trabalham com vendas, poxa, um catálogo digital no WhatsApp é simples. Mas eu vou lá, vou fazer um contato. E assim, às vezes a gente já está tão acostumado com a parte digital e tem empresa ainda que está ali engatinhando, não consegue colocar isso no dia a dia, ela vai perder cliente. Então, se a gente tem um catálogo digital e um atendimento automatizado, você não vai precisar ficar 24 horas vendendo. Ele vai vender 24 horas para você. Então, a pessoa vai entrar, vai ver o seu produto, vai saber a hora que você atende e ela vai entrar em contato depois. Ela não vai falar assim, poxa, mandei um ok, mandei um recado, e a gente sabe que eles mandam um recado madrugada, 11 horas, meia-noite. Não dá, não é humanamente possível. Então, essas são partes que você deve automatizar. Fazer uma parte de transformação digital na empresa também, tá? Tanto dentro do atendimento, como na parte de sistema de informação. Você está entrando aqui num ponto, né, gente? Tem tanta coisa, mas vou simplificar um pouquinho mais. Quem tem problema com financeiro, duvido quem não tenha. Aí eu pergunto, vocês utilizam alguma planilha, um caderninho, né, um caderno de fluxo de caixa, uma planilha, alguém tem? Então, muitas vezes a gente pega e fala, poxa, eu tenho esse problema, mas qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder resolver tudo isso? É muito simples, é começar a fazer organização. Ai, Paulo, eu não tenho a planilha, não tem problema, a gente envia para você agora. Mas agora, o que a gente precisa fazer? Que você tenha essa organização e coloque no seu dia a dia pelo menos 30 minutos para você passar todas as informações nessa planilha. Porque não adianta ter a planilha e não colocar informação. Paulo, eu tenho dificuldade para achar informação. Tudo bem, então agora a gente vai ter que encurtar esse caminho. Quem que é o responsável? Aí você vai começar a fazer o quê? Delegar. Quem é o responsável por fazer os pagamentos? Quem está na parte do setor, né, de vendas? Você vai pegar todas essas informações. Muitas vezes a gente consegue quebrar isso e colocar para uma pessoa colocar a informação e você faz a venda, você faz a expertise do seu negócio. Paulo, eu não sou bom em vendas, eu não sou bom em finanças, eu não sou bom em nada. Eu sou bom em fazer e prestar o meu serviço. Maravilha, você vai precisar de ajuda, de alguém que faça isso para você. Então, tudo isso é conversável, né? Junto com a gente vai fazendo orientação. Gestão à vista foi o que a gente realmente falou, né, das tarefas. Workshop live. Poxa, tem um case super legal, sabia? Tem uma empresária que ela faz atendimento de serviços e a gente precisava fazer algo com que ela parasse de ser operacional na empresa. Ela não queria mais dar aula. Ela fazia pilates. Ela não queria mais dar aula de pilates. Falou, não aguento mais. Tá bom, beleza. Então, o que a gente vai ter que fazer? Arranjar parceiros de negócio. Beleza, então tá, consegui colocar o pessoal, mas eu ainda não consigo sair do operacional porque não me dá lucratividade. Ah, então a gente vai fazer o quê? Inovar nos seus serviços. Agora, a partir de agora, você vai começar a fazer workshop, né? E vender o quê? Vender cursos para as pessoas que querem se formar nisso. Tá? A gente vai desenvolvendo novos serviços. A live foi uma das novidades dentro da pandemia. Quem que não se enquadrou na live saiu. E eu vou te dizer, tem uma empresa que até hoje só ganha realmente, faz o grosso do lucro com live. Implantar indicadores. Ah, gente, isso daí é o mínimo, né? Quando a gente começar a fazer ações de marketing, e depois a gente vai... Talvez tenha algumas empresas que já estejam fazendo. A gente sempre fala, né, Ju? Dá um print de tela aí nos seus seguidores do Instagram. De forma orgânica, com pequenas ações, a gente consegue colocar mais seguidores dentro da sua plataforma. Você não precisa pagar num primeiro momento. Primeiro, vamos organizar a casa. Vamos fazer um teste. Né? Vamos começar a colocar pequenas ações aí no dia a dia, isso já vai dando aí um retorno para vocês sem nenhum investimento. Depois que vocês já pegarem o jeito, beleza, aí a gente parte para, né, investir um pouquinho mais. Uma nova forma de divulgação do seu negócio, novos canais de venda. Então, tem gente, por exemplo, que vende no WhatsApp, mas gostaria de ter um site. Qual que é a organização para poder ter isso? Então, a gente tem que pensar, né, nessas formas de aumentar o faturamento. Ah, mas o meu problema na minha empresa é organização. Eu já tive empresa, por exemplo, que tinha problema de organização, e ela era de bebedouro, de filtro, de água. E aí tinham várias pessoas da equipe que mexiam, um mexia na ferramenta do outro, dava uma briga. Imagina, né? Eu quero usar um alicate, mas o cara está usando meu alicate, não posso colocar o nome. O que a gente fez? Implantou a ferramenta do 5S. Depois a gente pode mandar também o e-book, tá? Para vocês que tiverem essa dor. Porque a gente está aqui falando de várias, tá? E a personalização do projeto, que é conversar sobre os problemas e melhorar, é quando a gente faz os encontros individuais com vocês. Então, só voltando aqui um pouquinho na ferramenta 5S, ela é para organização. Ah, mas a minha equipe não gosta, ela não quer fazer isso. Sabe o que a gente fez? Eram 2 bancadas. Uma bancada ficou na bagunça e a outra a gente fez ferramenta 5S.
Eu vou te dizer, todo mundo queria a organização da ferramenta 5S. Por quê? Trazia o quê? Maior produtividade, agilidade. O cara que, de repente, ali precisava de uma ferramenta, ele já sabia exatamente onde é que ficava. Né? Não tinha briga, porque as ferramentas foram colocadas da cor de cada bancada. Então, toda essa organização traz aí melhora para a gente no dia a dia. Pode passar, Ju. Entre outras, tá? Que a gente vai conversando. Então, a gente vai falar um pouquinho de mão na massa. A gente precisa dessa força de vocês. Por quê? Nós não estamos dentro da empresa. Quem está dentro da empresa é vocês. Então, muitas vezes, quando a gente vai pedir uma informação, quando a gente precisa desses indicadores, quando a gente pede para vocês fazerem, né, alguma ação, aí parte de vocês. A gente trabalha com o quê? Com a motivação, vamos lá, é mais um dia, vai ficar para a próxima semana, não deu, o que está acontecendo? Vocês precisam de ajuda? O que a gente pode fazer, né, para poder melhorar esse resultado? E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. Mas é importante que vocês realmente se dediquem, coloquem um pouquinho do tempo de vocês para poder melhorar o negócio. E a gente sabe que o resultado, ele é muito relativo ao quanto que vocês se dedicam. Então, a gente teve empresários, por exemplo, que no outro ciclo começaram muito empolgados, né, Ju? Aí depois daquela decaidinha, né, a gente sabe que é normal, porque é muita coisa até você conseguir se organizar e tal, mas que depois já pega o ritmo da coisa e vai para onde? Vai para Lisboa, né? Vai para Lisboa. Vai para Lisboa. Nova York, como tivemos o ano passado também. É um exemplo, né? Não é todo mundo que vai, mas é dentro do segmento bacana, é uma experiência e tanto. O que acontece? Nós temos aqui os serviços que são disponibilizados por projeto. No caso das viagens, é o Sebrae Nacional. Então, se aparecer uma oportunidade, a gente conseguir fazer uma inscrição, a empresa de vocês, né, tiver ali de acordo com o que é necessário, por que não? Então, tudo vai de acordo aí com o que tiver ali de oportunidade. Vocês têm que aproveitar isso, tá? Fechando o nosso encontro coletivo, a gente já falou sobre ferramenta, falou sobre indicador, falou sobre a necessidade de vocês, né, terem essa vontade de modificar o negócio de vocês, estarem aí em parceria com a gente. Nós precisamos de vocês também, tá? Para poder dar o ok em todos os nossos atendimentos, todos os links que a gente manda, que vocês também participem, tá? Das ações que a gente desenvolve em conjunto, para que vocês cheguem aí no objetivo esperado. Então, daqui para frente, qual que é a tarefa? Então, temos os empresários que já foram atendidos, empresários que serão atendidos, mas eu vou deixar aqui para vocês o quê? Uma tarefa. Eu quero que vocês pensem quais são os problemas que vocês têm na empresa. Aqueles que ainda não fizeram com a gente a seleção desses problemas, ou que não discutiram, marca no papel, escreve, pontua todos eles e começa a pensar em qual ideia que você poderia ter para poder melhorar esses pontos, tá? Outra tarefa também, o desenvolvimento de ações e anotar os resultados que foram obtidos, se eles são satisfatórios ou não. Ou seja, a partir do planejamento que a gente faz, vocês vão ter ações, né? E aí, cabe a vocês, né, observarem se essas ações trouxeram algo de positivo. Então, vai lá, vou dar um exemplo, uma coisa muito simples. Quem tem Google Meu Negócio? Né? Então, vamos lá. Como é que o meu cliente vai me encontrar? Muitas vezes a gente tenta fazer uma divulgação melhor no Instagram, a gente tenta por WhatsApp, indicação, mas onde será que esse cliente vai me procurar? Né? Às vezes você está perto da tua casa, você precisa de um cabeleireiro, né? Você precisa de uma manicure, você quer encontrar um mercado, você quer encontrar um prestador de serviço, uma marcenaria. Aonde que você vai procurar essa pessoa? No Google Meu Negócio. Aí a gente fala o seguinte, e aí, vocês têm e tal, vamos tentar colocar. Aí vamos olhar esses indicadores, de onde vieram essas pessoas? Qual foi a quantidade de contatos que você teve? Então, é sempre importante que vocês consigam observar o que pequenas ações trazem de mudança no seu dia a dia. Tá? Então, eu tenho muitas empresas que, com essa simples ação de tentar melhorar o ranking do Google Meu Negócio, colocar mais informações e palavras-chave, elas falaram, Paula, eu tive 3 clientes essa semana a mais. Caramba! O que você gastou para poder ter esses clientes a mais? 10 minutos. Colocando palavras-chave, fazendo um Google Meu Negócio. Olha só que legal, né? Pequenas ações que dão um grande resultado. Então, o que eu falo para vocês é sempre dedicação, a gente também vai ter dedicação aqui da nossa parte. Os encontros coletivos terminam aqui, a gente só tem o último agora, lá no final da nossa jornada, para poder fazer o encerramento. Então, eu agradeço aqui a presença de vocês. Nós vamos seguir com os atendimentos individuais durante a semana, já tem agendamento aí, né?
Holanda, eu peço também um pouco de paciência de vocês, porque muitas vezes a gente tem muitas empresas. Então, imagina passar aí 1 hora atendendo empresa, 30 empresas, 40 empresas. Para a gente também é um pouquinho complicado dar um retorno, às vezes mandou uma mensagem, você sabe que a gente demorou um pouquinho, é que a gente está em atendimento. Então, eu peço a paciência de vocês e sempre essa parceria, tá? Como a parceria aqui das minhas amigas, dos meus amigos do programa, os agentes locais de inovação aqui de toda a Baixada. Peço para vocês também que, se tiverem indicações de empresas MEA e EPP, pode mandar para a gente, tá? Que a gente ainda tem aqui 1 ou 2 lugarzinhos que sempre tem o quê? Uma empresa que não se encaixa no porte. Então, a gente dá essa oportunidade para vocês também de terem esse serviço 100% gratuito, tá? Muito obrigada. Ju, quer a palavra? Terminar? Quero agradecer a presença de todos. Sei que são muitas informações, tá, gente? Calma. Calma que é possível. A gente teve aí um bom aumento de faturamento na última turma, de produtividade, tá? É assim mesmo, o ritmo é um pouquinho acelerado. A agenda também é cheia, mas tudo feito com muita vontade, com muita garra. A gente tem uma equipe técnica muito boa aí dentro do escritório, os agentes, todos para auxiliar os empresários aí nessa jornada. O programa Ali, ele tem trazido excelentes resultados a nível nacional, a nível estadual, e dentro dos resultados a nível estadual, o escritório da Baixada Santista, ele desponta na frente aí desponta está na frente, né? Redundante, mas tudo bem. Tá na frente aí de vários no estado, é um dos primeiros na colocação. Então, isso só traduz aí todo esforço que a gente tem para auxiliar o empresário. A gente sabe que a maioria e o ponto de atenção, grande maioria das vezes, é a questão financeira. Então, vamos aproveitar essas consultorias, esses cursos que estão rodando. E, por exemplo, ontem, um dos relatos de empresário num dos eventos que a gente fez foi: eu só consegui salvar a minha empresa, salvar, foi o termo, porque eu tive a consultoria financeira, o curso de consultoria financeira, e comecei a entender os números. Eu fiz 4 ou 5 vezes o curso com o Rodrigo de gestão financeira. Hoje eu posso dar curso, então hoje eu tendo. Cara, o cara fez 4, 5 vezes. Eu falei, nossa, gostei, vou chamar o cara para descer esse curso. Mas ele agora começou a entender. E foi legal, porque ele não falou assim, pô, eu fiz uma vez e desisti. Não, eu fiz 5 vezes, 4 vezes, até eu entender o que é a minha empresa. E, cara, quem que é o maior interessado? Essa é a reflexão. Qual que é o maior interessado? Só vocês. Só vocês. A gente tem, cara, a gente fica aqui horas trazendo exemplos desses anos todos aí de acompanhamento em todos os segmentos, de empresários de sucesso, de empresários que a gente atendeu, não conseguia nem fazer o atendimento, que o empresário estava chorando e falava assim, ó, não dá mais. E com o programa Ali, conseguiu desenvolver um excelente plano de ação sem dinheiro, literalmente faca na caveira, como diz o ditado. A pessoa aumentou o faturamento, eu não posso mostrar os áudios, né, por uma questão de ética, mas assim, olha, a escola que eu ia fechar, eu já comprei o terreno ao lado para construir a segunda unidade. Eu tinha 8 alunos quando eu comecei o programa Ali, hoje eu tenho 90. Com pequenas estratégias. Mas não depende da gente, depende de vocês, tá bom? Então a gente está aqui junto, obrigada. André, Luiz, as meninas podem falar. Tatiana, obrigada. Ana, tem a palavra aí, temos 8 minutinhos. Ô, Ju, a gente pode, de repente, quanto? 8 minutos? Se algum empresário quiser se apresentar, falar um pouquinho da empresa, até para a gente conhecer, seria legal, hein? Show, bora, vamos lá, rapidinho, um pitch aí das empresas. 1 minutinho e meio para cada um. Vamos embora, não vamos perder tempo. Marina, quer falar, Marina? O pessoal tá meio tímido. Não briguem, gente, não briguem. Vamos organizar a fila aí. Eu não tenho problema de falar, eu só não sei mexer nesse treco, eu não tô vendo a minha própria cara. Não, mas pode falar, às vezes é internet, pode falar que a gente tá ouvindo. Eu não tô vendo nada, peraí. Não sei se eu tô torta, se eu tô centralizada. Bom, vou falar rápido. A gente tem uma empresa há 10 anos de imóveis planejados. A gente não tem loja, eu sou arquiteta, né? A gente começou
com uma franquia, eu sou franquia, né? Não sei como que vai ser isso depois, aí eu vou ver com a Flávia em particular. E a gente começou assim, montando um escritório, pensando no futuro em ter uma loja física, e hoje em dia a gente não pensa em ter loja física, a gente pensa em ampliar nossa divulgação virtualmente e talvez futuramente aumentar quadro aí, né, para atender mais clientes. Mas a forma que a gente trabalha tá funcionando bem. A gente só quer... eu tô com a tela... é que eu tampo aqui agora. É que eu tampo a tela por causa do paranoia de... Não, tá certa. E para mim é muito bom, porque eu consigo trabalhar de casa, vou no escritório só atender cliente. Hoje estou no escritório de casa, inclusive, pego minha filha na escola e tal. E estamos aí, móveis planejados. Tem um arroba aqui? Tem. A gente Planejar Santos. Eu já comecei a seguir algum de vocês aí. Show, isso que é legal, a gente poder compartilhar aí. Tem mais alguém que gostaria de falar um pouquinho da empresa? Eu quero falar. Fala, Ana! Tudo bem, Paulinha? Tudo, amor, e manda bala. É contigo. Que bom, legal estar aqui com vocês. Eu tenho uma empresa que vende marketplace, a gente forma kits de cosméticos e a gente hoje trabalha com alguns marketplaces, né? E é uma empresa muito recente e a gente teve um sucesso relativo bom no final do ano. E precisamos nos organizar financeiramente. Já vi que tem sazonalidade aí, hein? Não tem. Não foi? Tem. Continua a mesma coisa no final do ano? A empresa teve um boom no final do ano, porque a empresa foi criada em novembro. Opa! E aí vendeu bem, e a gente se animou e vamos continuar com o negócio. Então continua bem. É só organização. A gente precisa se organizar. Precisa abrir novos canais de vendas, né? Não ficar só com marketplace. Enfim, eu acho que a gente vai conversar depois. Porque marketplace tem taxa, o legal é que você venda sem essas taxas, então a gente tem bastante coisa para conversar. Maravilha, já gostei. Tem mais alguém? Acho que já está terminando a chamada. Ninguém quer mais falar do seu negócio? Não tem problema. Então, a gente, nos encontros individuais, a gente vai falando sobre, né, aí os temas que a gente já tinha falado antes, que é conhecer a empresa, saber quais as necessidades. Então, eu agradeço vocês. O nosso coletivo a gente vai subir no YouTube e vai disponibilizar para vocês também, tá? Porque ele está dentro do nosso cronograma de atendimento. Então, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada. E a gente vai se vendo, hein? Vocês, agendem lá com a gente e a gente vai conversando. Obrigada, Paula. Obrigada. Beijo para todos.